Olá, pessoal, bom dia. Chegamos a mais um momento do Episódios Diários. Estamos estudando o livro Pão Nosso. Estamos no segundo texto. E para quem porventura tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não fique com a dúvida, até porque essa dúvida pode ficar para outra reencarnação. No texto de hoje, Emmanuel traz um texto, o título do texto é Pensa um pouco. Ele traz uma frase do próprio Cristo no Evangelho de João, que diz o seguinte: as obras que eu faço em nome do meu Pai, estas testificam em mim. Essa passagem está no capítulo 10, versículo 25 do Evangelho de João. E qual é a reflexão de Emmanuel em relação a isso? Ele nos traz um pensamento no sentido que muitas vezes a gente pensa na posição social que nós temos para tentar ser o que nós queremos. Vejamos, nós nos vinculamos a eventuais posições sociais que nós temos, ou seja, uma estrutura preparada para tentarmos ser uma réplica daquilo. E Emmanuel ele diz o seguinte sobre isso: é vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres a que se prende, nominalmente exaltando-nos nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Sendo que ele apresenta um argumento em relação à verdadeira vida, que é a vida imortal, a vida do espírito. Que na vida espiritual nós não estamos presos a posições sociais, e sim vinculados a aspectos fluídicos. Na vida espiritual, nós somos o que nós pensamos, e não o que nós vestimos, e não posições que nós ostentamos. A título de exemplificação, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do capítulo 2, tem uma comunicação chamada Uma Realeza Terrestre, assinada por uma rainha de França, que diz mais ou menos assim. Uma rainha que, quando estava reencarnada, adorava que os seus súditos a reverenciassem. Quando desencarnou, pensava que ia ser recebida com muitas pompas, com muitas festas no mundo espiritual. E teve um susto. Ou, em uma perspectiva mais técnica, de linguagem espírita, uma perturbação espiritual qualificada. E ela vem dar o recado do que aconteceu quando chegou lá. Diz mais ou menos assim, que se assustou porque não tinha ninguém para reverenciá-la. E o seu maior susto foi que o seu, entre aspas, menor súdito, fecha aspas, tinha uma posição elevada no plano espiritual. E aí ela cai em si e vem dizer, num parágrafo bem curtinho, mas com a intensidade muito lúcida de aprendizado sobre a vida imortal. Para se granjear, para se conseguir um lugar neste mundo, no mundo espiritual, não se pergunta quem tu fostes e nem o que tu tivestes, mas quantas lágrimas enxugastes. E é esse tópico frasal dessa mensagem da Rainha de França que Emmanuel também traz aqui para nós pensarmos um pouco o que nós fazemos das oportunidades diárias, dos episódios diários que nós temos em relação à nossa reencarnação. Ele fala o seguinte: na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos, os processos terrenos, posições sociais terrenas. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Emmanuel vem falar que o que vale realmente na vida imortal é quem nós somos. E não
posições que queremos ostentar. Padrões pré-parados que nós queremos replicar. Ao final e ao cabo, todos nós temos a nossa essência, porque todos nós temos o nosso próprio processo de construção psíquica, que ele vai melhorando paulatinamente, um bocadinho a cada reencarnação. E nós, nesse processo de idas e vindas, estamos reencarnados. Se Deus quiser, desencarnaremos um dia, voltaremos para o estado da erraticidade e aprenderemos também. Porque a proposta de Deus para a gente é um aprendizado constante. E para o aprendiz do Cristo, não existe a possibilidade de se vincular a estruturas sólidas. Porque a dinâmica da vida nos coloca em pontos diversos ao longo do tempo. Mário, em outra reencarnação, já foi Joana. O filho Mário já foi a mãe Joana. O irmão Mário já foi o tio Francisco. Mas permanece no espírito todo o seu legado. Toda a sua construção psíquica, o seu desenvolvimento moral. E Emmanuel, no finalzinho do texto, traz a seguinte reflexão. O Cristo iniciou a missão divina entre os homens do campo. Viveu entre os doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Emmanuel pergunta para a gente. O que a gente mais deseja? Se o Cristo já iniciou, da forma como iniciou, quando encarnou no planeta. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que cada um tem o seu próprio bastidor. Muito embora tenhamos a nossa estrutura familiar, que é o nosso primeiro processo educativo, que às vezes nós temos uma tendência de replicá-la nas nossas interações sociais, e é uma expressão cognitiva da mente, algo natural em relação ao desenvolvimento do corpo, nós temos a possibilidade de quebrar padrões para continuar a obra do Cristo. Mas isso demanda tempo e demanda esforço. Nesse texto, penso um pouco, a proposta do benfeitor Emmanuel é refletirmos como efetivamente podemos moldurar a nossa vida às nossas necessidades. E não a uma imposição social. E não a procura de holofotes. Porque os bastidores da vida estão no psiquismo do espírito. Pensemos um pouco como podemos nos melhorar, como podemos evoluir e amadurecer. Mas nós já temos Jesus como mestre guia. Para o próximo episódio, trabalharemos uma mensagem chamada O Arado. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook você pode acessar facebook.com/Comunhão Espírita. No Twitter, twitter.com/Comunhão Oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com/Comunhão Espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, @Comunhão Espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.